Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Quando eu entrei aqui em São Roque, estava um pouquinho de chuva, depois apertou. Não sei se quando vocês vieram estava chovendo bastante. Eu quase não consigo sair hoje de Barueri, que inundou e para passar o carro ficava difícil. A chuva que está lá, se continuar aqui, vai chover bem. Chover bem. Então eu dou graças a Deus. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque Deus tem falado tanto conosco para que a gente possa ser mais dedicado à obra de Deus, que a gente possa realmente sacrificar a Deus aquilo que custa, não a sobra, não a sobra. Então, quando a gente pega numa quarta-feira, que muitos vêm direto do trabalho, alguns moram em áreas que é difícil acesso, não é uma rua asfaltada, mas com chuva ele não olha nada disso, ele vem para a igreja, irmãos. Pode ter certeza, você está sacrificando aquilo que te custa. É mais fácil ficar em casa. Então, graças a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, eu tenho certeza que Deus recompensa, Deus olha e isso alegra a Deus. Amém, igreja? Deus que continue abençoando. Irmãos, vamos à palavra de Deus, eu não quero nos cansarmos. Quando eu entrei, o grupo de louvor estava louvando a Deus, um louvor justamente de que nós estamos preparados, que as nossas lamparinas já estão acesas, né? Já estão acesas. E a pergunta que a gente tem que fazer para cada um de nós, realmente, irmãos, e hoje eu conversava rapidamente numa consulta, eu faço a consulta, mas eu já tenho algumas pacientes que são mais antigas, eu sei quem é crente, uma que eu fiz o parto dela, estava lá, já está com 20 e tantos anos, não vou falar quantos são os tantos, e a mãe é crente, ela também é crente, e uma jovenzinha me chamou muita atenção, e ela dizendo: pastor, eu tenho visto as coisas e eu tenho absoluta certeza, né? Jesus está realmente às portas, né? Às portas. Então, e eu creio nisso, irmãos. A pergunta, irmã Nezinha, eu estou preparado? Definitivamente eu estou preparado. Se a gente está preparado, irmãos, não há no que a gente se preocupar. Tampouco se está chovendo, tampouco com quem está na nossa casa, com minha esposa que está lá em Santana de Parnaíba dando plantão, vai sair só amanhã, mas eu tenho que me preocupar? Não, irmãos. A gente ama e deve amar aos nossos familiares, mas a nossa Bíblia nos diz muito bem e muito claro: não sabemos nem o dia e nem a hora em que Jesus virá, no piscar de olhos. 2 estarão na cama, um fica, o outro vai. 2 estarão no campo, um vai, o outro fica. Isso me dá certeza, irmãos, de que eu não salvo ninguém. Ninguém me salva. É individual, é entre eu e Deus. E que a gente possa, irmãos, a cada dia estar como vocês louvaram a Deus, que nossas lamparinas acesas, que nós possamos estar preparados, irmãos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos em pé, quem trouxe a Bíblia, por favor, abram suas Bíblias, livro de Romanos, por favor. Glória a Deus. Capítulo número 12. Graças a Deus pela vida do Mateus, que tanto nos ajuda. Cooperador Mateus. Estava em Alphaville, Mateus? Hoje? Conseguiu chegar. Sacrificou, com certeza, irmãos. Trabalhou provavelmente o dia todo, está no trabalho dele lá, para chegar aqui não foi fácil, mas ele podia ter colocado no propósito dele, chegar em casa rapidinho, tomar um banho, dar aquela descansada. Não, veio para a igreja cuidar da obra de Deus. Graças a Deus pela sua vida, Mateus. Capítulo 12, irmãos, por favor, versículo de número 19. Glória a Deus, irmãos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Pode sentar-se, irmãos. Quero todo mundo dando glórias, irmãos.
Glória a Deus, porque a gente, e principalmente os assembleanos, né? A gente é do repepé, gosta de um culto de fogo. Mas aí vem o pastor e já começa a ler, não vos vingueis a vós mesmos, fala, eita, Mateus já pode ter pensado, devia ter ido tomar um banho mesmo. Mas é melhor, irmãos, a gente se humilhar na presença de Deus e tomar o banho aqui. O banho aqui, irmãos, porque realmente nós não sabemos a hora, irmãos. Deus pode ter marcado daqui a alguns minutos e nós estaremos vivendo e continuando a nossa vida na eternidade, na glória, sem a preocupação nenhuma, irmãos, que temos aqui, sem a preocupação da reunião familiar que vai ter sábado, né, irmã Maria? Só falta cair o cabelo. Não dorme de tanta preocupação. Quando a gente vai fazer algum evento, e é assim mesmo, irmãos, é a obra de Deus, mas que a gente possa estar tranquilo, irmãos, e estar tranquilo, além de tudo, é saber que nós estamos preparados, irmãos. E me chamou muito a atenção, irmãos, quando na nossa convenção os irmãos estavam lá, teve muito tempo para a gente discutir sobre o que nós falamos sobre o autismo, irmãos. Mas mais do que isso em relação ao tempo, foi quando foi discutido sobre o perdão. Um tempo muito grande, irmãos, muito grande, para chegarmos à conclusão de que não trabalhar, irmãos, esse perdão, além da gente sofrer aqui, pastores, caminho direto para a gente ir para o inferno. Inferno, irmãos. Para o inferno. Sabe quando a gente vai fazer exames de sangue e tem alguns marcadores? Próstata, por exemplo, não é? Próstata, por exemplo, tem um marcador lá, como é que chama? Os irmãos sabem, chama PSA, não é isso? No exame de sangue? Você vai lá para ver se mediu o PSA. Alguns irmãos mais temerosos, né? Alguns até me ligam e falam assim, irmão, mas tem que fazer aquele exame de toque mesmo? Não pode fazer só o ultrassom e aquele marcador, né? Você ri, esse é um deles, né? Tem que fazer o de toque também. Mas o marcador, por quê? Se esse marcador, que chama PSA, estiver acima de 5, 6, chance de ter realmente um câncer de próstata. Acima de 10 é certeza, irmãos, pode procurar que você vai encontrar. Ele é um marcador. Por que está falando de marcador, irmãos? Porque não tem, a gente conseguir, irmãos, trabalhar entre nós o perdão, ele é fundamental. Se nós estamos nesse mundo e sabemos que nós devemos amar o nosso próximo, irmãos, e não conseguimos perdoar, é um bom marcador. Você não está amando, irmãos? Eu não estou amando. E aqui a reflexão é justamente, irmãos, em cima dessa vingança, desse desejo de vingança, irmãos. Impossível, irmãos. Nenhum de nós aqui, impossível, irmãos. Nenhum de nós aqui. Não ter na nossa vida. Aqui seja anos atrás, se você for lembrar, e eu lembro, irmãos, exatamente o ano mais difícil da minha vida, irmãos. Muito difícil. Outros menos. E a nossa vida é assim. E nesses mais difíceis, irmãos, a gente está falando por que é difícil? Porque teve muita festa, porque teve muita alegria. É isso, irmãos? Não, é porque nós nos frustramos nesse momento. Não aconteceu do jeito que a gente queria. Ou alguém veio e me frustrou. Eu esperava algo de alguém e não aconteceu. Eu fiz tudo pelo pastor e ele, nenhum, muito obrigado. Eu esperava mais da irmã e ela não correspondeu. Eu esperava mais da minha esposa, ela me frustrou. Os esposos frustraram, os chefes frustraram.
Coisas mesmo materiais, talvez. Eu fiz isso, não fiz pensando, mas talvez indiretamente o nosso inconsciente, querendo realmente pelo menos um obrigado, ou então que alguém reconhecesse, não houve reconhecimento. Irmãos, qual de nós? Em um ano da minha vida, irmãos, eu lembro que uma paciente entrou no consultório, ela, irmã do Belém, eu sabia que a gente também era crente. E ela chega e eu nem conhecia, depois ficou famoso, mas ela me deu um CD. E ainda falou assim, do CD, está aqui. Confundem também entre doutor Antônio, pastor Antônio, eu não lembro do que ela me chamou, Ricardo, mas ela entregou e falou assim, é a sua cara, pastor. É mesmo, irmã? Aí a gente fica curioso, não é? Aí já põe no carro, logo que sair do consultório, atendido do consultório, e coloco no carro. A gente viu passar na prova e não te ajudou. Era esse. Quando eu te ver na benção, vai se arrepender. E eu confesso, irmão, que eu ouvi, achei bonito e comecei a pensar mesmo. Estou até vendo. Começou a me estimular mesmo, irmãos. Quanto mais eu ouvia, mais eu... Está falando comigo mesmo. Até que a gente passa alguns meses e recebe realmente alguém dizendo, não lembro se foi o bispo, e daí todos nós começamos a falar, falou, eita, não pode um louvor desse. É bonito, a música até é bacana, mas está pedindo a cabeça. Está pedindo a cabeça, irmãos. Então, qual de nós não tem algum motivo, irmãos, para que a gente realmente cante o louvor da Maris, por decepções? Quem, irmãos, nunca falou alguma frase, algumas eu separei aqui, espera que eu vou pegar você. Que não seja nós, irmãos, graças a Deus por isso. Não, eu não me encaixei em nenhuma delas, eu nunca falei, mas já ouviu. Já ouviu, irmãos. E aí alguém fala assim, isso não fica assim. Isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Vai guardando, né, irmão? Eu prefiro primeiro, quando eu falo de mim mesmo, para você vai se encaixando. Eu vou tomar uma satisfação. Aí mais suave, né? Eu vou ver o que está acontecendo. Quando você fala isso, você fala assim, não ficou muito bem, não gostei do que ouviu, o pastor pregou olhando muito para mim, citou até meu nome, né, Helder? Veio no final do culto e falou, pastor, só nós dois aqui, pastor, está tudo bem, senhor? Alguma diferença? O senhor parece que falou a palavra. Irmãos, a palavra é para mim, antes de mais nada, mas cada um está aqui realmente para comer a sua parte. Eu não espero que a gente venha aqui, que Deus não fale nada com você. Vai falar alguma coisa assim, irmãos? Eu tenho absoluta certeza, irmãos, que eu seja semelhante, irmãos, muito próximo até o jumento, mas Deus vai usar. Sou jumentinho, não vai usa, irmãos, para falar com cada um de nós. Então, pode ter certeza, irmãos. E o deixa comigo? Não é? Deixa comigo. Essa é mais, né? Deixa. O tal do olho por olho, dente por dente. De fato, irmãos, pensa na sua vida, que você já passou. Família, filhos, igreja, trabalho. Não tem alguém que ficou te devendo alguma coisa? Ficou, irmãos. E a tendência nossa, quanto maior o sofrimento porque essa pessoa nos causou, e tem sofrimentos que são duros, irmãos. Tem alguns que são mais leves, né? Causa só aquele rancinho, né? É o cumprimento, é a esnobada. Aí dá só um rancinho que você fica com um pouquinho de ranço.
chatinho essa irmã, né? Chatinho esse irmão. Só um rancinho. Mas tem alguns que machucam, irmãos. Esses que machucam, a primeira coisa que a gente pensa realmente é de que se a gente revidar, parece que melhora para a gente. Se eu pudesse fazê-lo, ele sofrer um pouquinho do que eu estou sofrendo, seria melhor. Essa é a nossa carne, o nosso corpo dizendo para nós mesmos. Mas não resolve, irmãos. A pergunta é, essa pessoa que te machucou, essa situação, se você pudesse resolver da sua forma, se você não conhecesse a Bíblia, o que você faria? O que você faria, irmão? Aí um bom marcador. Não. Levou meus filhos para a droga. Se eu pudesse, eu fazia o quê? Abraçava e realmente diria, cabe a Deus te julgar, eu não, eu te perdoo do coração, vem cá, me dá um abraço. E a outra pessoa fica até assim, surpresa, fala, mas eu levei teus filhos para a droga, não tem problema, eu te amo do mesmo jeito, é fácil isso, irmãos. Quem tem filha aqui? Filha, eu tenho filha. Lourdes tem uma só ainda, tenho 4, não muda, né, irmão? Maior joia na terra que você tem, herança de Deus, Fabiana. Herança de Deus. Olha o quanto é duro essa palavra, irmãos, da gente diz, fala assim, eu estou pronto sim, Senhor, pode vir me buscar. A gente está pronto mesmo, irmãos? Nós lemos aqui, ó. Portanto, se o teu inimigo, não é? Versículo 20, tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Aí vai alguém, nossas filhas estudando, porque isso aí acontece, acontece todo dia, irmãos. Graças a Deus não aconteceu com as minhas filhas. Porque o Senhor tem guardado e graças a Deus também não aqui, mas se não entrar na internet, vai em qualquer delegacia, irmãos. Jovens, adolescentes são estupradas, porque voltam do trabalho, voltam dos estudos, porque trabalha durante o dia para ajudar a mãe, aí estuda à noite, no voltar, o lugar é escuro, é estuprado, irmãos, isso aí tem... Pode não ser a nossa realidade, mas isso aqui existe, irmãos. E aí, irmãos, vem assim, justamente, se o teu inimigo tiver sede, dá de comer para ele. Irmãos, a gente, olha, pensa aí, pensa nisso. Traz para dentro agora da sua casa, irmãos. Porque a gente não pode pensar somente no desafeto, que aí sim, no final, nós vamos entender que é tão pequeno, irmãos, que a gente às vezes vê briguinha na igreja. Porque o pastor não deixou eu cantar, porque não sei o quê. Estava atrasado, o pastor nem deixou o grupo de louvor cantar, já entregou para ele, agora vou embora. Né? Coisas tão pequenas, imagina se é uma coisa maior. Se realmente é o inimigo de causar um dano desse, de estuprar tua filha, de matar teu pai, matar tua mãe, e aí? Nós estamos realmente preparados para isso aqui? Vai lá, senta com ele, leva um lanchinho, está preso lá, a polícia prendeu, leva um lanchinho para ele, leva um presente. O coração da gente, irmãos, precisa ser muito bem trabalhado. A gente canta, a gente louva, mas na hora mesmo, na prática, pastor, a gente lê muito a Bíblia, a gente fala muito da Bíblia, a gente prega muito a Bíblia, irmãos, mas viver a Bíblia não é tarefa fácil, não é. Esse pastor que prega para vocês nesse momento, irmãos, já criticou, se vocês não. As indulgências que saem lá, não é isso? O pessoal que sai para visitar os pais, está preso, sai para visitar, não é? Como chama aquele nome difícil? Então, mas o nome da moça, como é que chama? É esse nome difícil aqui,
Essa moça sai para visitar os pais. Como que eu posso, irmãos? Eu tenho que fazer jejum, orar, para não falar assim, não pensar e falar assim, como é que pode uma mulher sair, sendo que nem tem, que aqui fora não tem mais. Mas eu não posso ter esse coração duro, irmãos. Eu tenho que entender que é Deus que pode trabalhar dentro do coração dela. Que possa ter alguém aqui fora, um pastor, uma pastora que acolheu ela como filha. Pai e mãe, que possa ela ter mudado sim os seus caminhos, irmãos. Por quê? Mas ela matou o pai, matou a mãe. Sim, e eu? Sou melhor que ela? Posso eu julgar? Mereço eu? Tenho condições eu de julgar? Não, irmão, difícil. É difícil, irmãos. Mas a gente precisa trabalhar e guardar essa palavra. Porque essa palavra, sim, nos liberta. Faz a gente melhorar um pouquinho mais, irmãos. Faz a gente aceitar que é duro aceitar isso, irmãos. De realmente a gente sentar junto aqui, ó, com o inimigo. E ainda falar assim, trouxe água para você. Na igreja, irmãos, a gente já dá uma olhadinha e fala, não, aqui não. Não é? Senta ali, os diaconistas que ficam na porta. Senta, não, eu estou bem, irmã, vou sentar do outro lado ali. Mal sabe o diaconista que deve ter um ranço ali, porque está vendo outro, está vendo outro. Tem, infelizmente tem, irmãos, dentro da nossa igreja. Essa dificuldade da gente. Se eu tivesse um coração igual ao da irmã Nertina. Se eu tivesse, irmãos, eu estaria dando glórias a Deus. De passar anos aqui, irmãos, viver a vida inteira aqui, dentro dessa igreja, de ter visto de tudo, de ter visto talvez realmente umas mulas subir aqui dentro em cima, Deus usar essas mulas, que ela poderia falar um monte, mas ouviu a palavra de Deus, mesmo por uma mula, irmãos. E quando passa-se anos, Jesus quase voltando, alguém dá um microfone para ela, fala assim, fala alguma coisa, irmã Nertina. Ela pega e fala, o quê? Agora sim, é dente por dente, agora, posso falar mesmo tudo? Fala o que a senhora quiser, o que eu quiser, quero pedir perdão para vocês. Irmãos, aquele dia eu saí daqui quase arrastado, porque não era digno de andar sobre os meus pés, para não sentir nada alto, porque ela me colocou no lugar que eu, aqui, baixo, é nesse lugar, irmãos. É considerando o outro sempre melhor do que você. Mesmo que a situação, mesmo que tudo pareça que não, que ele é pior, não. Porque eu não posso ter esse coração, não posso. Não posso me vingar vós mesmo, amado, mas dá ligar a ira, porque está escrito, minha é a vingança, é de Deus. É a gente acostumar, irmão, se não foi do passado, presente ou futuro, pode ter certeza, você vai estar diante de uma situação em que parece muito mais óbvio você enforcar a pessoa, a vontade é essa, mas você tem que falar assim, não, está tendo Copa do Mundo lá, irmãos, lá em Dubai, depois vocês dão uma olhada, quem não viu isso aí, me surpreendi também, uma repórter foi assaltada, vocês viram isso? Levaram a bolsa da repórter. Aí prenderam o irmão Antônio, prenderam o Mili, está aqui o humilhante, prendemos. Aí liga para a moça, olha, lá no Dubai, não sei se vocês viram isso. Nós prendemos aqui a pessoa, sim, prenderam, sim. O que a senhora quer que faz com ele? O que a senhora quer que faz com ele? A repórter brasileira. O quê? Eu ouvi isso na rádio, e a rádio que eu ouvia eram os meninos que gostavam de brincar. Ele falou assim, tinha ali como opção cortar as mãos. Mas nós estamos falando de uma bolsa, irmão. Se a gente piorar a coisa e voltar para a coisa mais pessoal da família, como nós já falamos, provavelmente nós mesmo crentes, irmãos, você está muito convertido para não falar assim, mata esse infeliz. Que ele fez com a minha filha? Irmãos, desculpa, mas eu estou pregando realidade. Para que a gente possa entender o que é ser crente.
O que é realmente as pessoas olharem para nós e falar assim, ali vai um servo de Deus, ali tem brilho, ali tem diferença, ali faz a diferença. Ali faz a diferença. Não é aquele que está na empresa e aí todo mundo começa a olhar porque alguém ofendeu e está lá brigando, está isso. Isso não é crente, irmãos. Ou a gente é realmente sal da terra, irmãos. Luz do mundo, que a pessoa olhe para nós e encontre em nós diferença. Diferença é isso, é aceitar. É quase realmente ser o tonto. Falar assim, mas você é tonto. Não, não. Você não vai lá falar, não vai tirar satisfação, não vai fazer. Não vou, não. Não quero. Deixa que Deus cuida. Isso mostra o que, irmãos? Primeiro, humildade. Eu sei que eu não devo fazer isso, eu sei que Deus faz isso. E o outro é confiança. Confiar em quê? Que Deus faça. Que Deus exerça a justiça. Que Deus exerça o mandamento de Deus. Dizer, ó, plantou aqui, vai colher. A lei da semeadura não vai mudar. Mas que a gente possa ser crente o suficiente para não olhar e falar assim, ah lá, a lei da semeadura, eu tinha certeza. Ó, caiu mesmo. Não, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Nós somos diferentes. Nós não podemos viver numa redoma achando que só nós, irmãos, devemos, só nós podemos. Ó, eu não merecia, mas eu fui escolhido. Escolhido. E você? Não, você não. Eu fui escolhido pela misericórdia, irmão, porque a gente não valia nada e pouca coisa a gente vale ainda, irmãos. Que Deus possa ter misericórdia de quem está lá fora também. E que não seja eu, não seja você, a pessoa ao olhar e falar assim, ao incentivar outro até, não, vai lá, se vinga, toma satisfação mesmo, você está certa, você tem a razão, vai lá, cobra isso. Não, irmãos, não queira ter a razão, entrega para Deus. Deixa que Deus faz isso, irmãos. Irmãos, essa pessoa falou assim, respondeu lá, eu quero só a minha carteira. Vocês se viram, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu não sei a procedência dela, não sei o que ela acredita. Eu não sei a religiosidade dessa mulher, mas ela respondeu, eu quero só a minha carteira. Cabe a Deus, deixa cuidar. E eu vou pensar que isso me faz bem, que ela é uma pessoa, não sei de qual religião, mas temente a Deus, que está dizendo, deixa que Deus cuide, não eu. Deixa que Deus cuide. Eu tiro do meu coração isso, que Ele fez está errado, mas quantas coisas erradas nós já fizemos. Que nós possamos, irmãos, ter essa mentalidade, o tempo não para, né? Se a gente pudesse, irmãos, colocar o nosso inimigo e por vingança, amarrar ele num madeiro, num tronco, irmãos. Nesse mesmo lembrança que você tem, quanta chicotada você daria? Por quanto tempo? Que essa pessoa apanhe o dia todo com chicote, apanhando. A princípio parece que você está saciado. Você olha aquilo e fala, parece que eu fui vingado. Mas, irmãos, quem já passou por isso, sabe que isso não resolve, irmãos. Passa-se depois alguns momentos que você não está mais vendo isso, e a lembrança te corrói de novo, e você de novo é prisioneiro de você mesmo. Mas quando você liberta, quando você perdoa, irmãos, a vida da pessoa parece que continua a mesma. O que muda é a sua, que você passa a ter paz. Aí sim, irmãos, aí a gente consegue ter aquela paz, que excede todo entendimento. Lógico que excede, irmãos. Como é que vai explicar isso? O mundo não explica. Quantas histórias você tem de mulheres realmente que perderam o filho e foi lá visitar o criminoso na cadeia. E muitas vezes o criminoso nem sabia, foi evangelizado. A hora que aceitou, aí sim, ficou sabendo que a pessoa que evangelizou, oh Senhor, me dá graça, Pai, para chegar a esse ponto. Me dá graça, Senhor, para que eu possa subir de nível, Pai, a esse ponto de evangelizar pelo amor,
Não falar antes, para que não seja algo tendencioso, que a pessoa aceite a Jesus, porque por culpa ele poderia aceitar, mas depois de tudo entender, olha, agora que você é crente, me dá um abraço aqui. O que foi, irmã Maria? Eu sou a mãe daquela criança, eu sou a mãe daquela pessoa. Quantos irmãos? Quantos irmãos, quantas irmãs chegam a esse nível? Quantos irmãos? Levíticos 19, irmão, tempo da lei, lá diz o quê? Não se vingará, capítulo 19, versículo 18. Não se vingará, nem guardarás ira, ranço, contra os filhos do teu povo. Mas, amado, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá no Velho Testamento ainda, irmãos. Lá no Velho Testamento. Não te vingarás, nem guardarás ira contra teus filhos. O que diz, irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz a mesma coisa do Velho Testamento, irmãos. A mesma coisa. Perdoai os homens. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O outro, veio 16. E quando jejuardes e vos mostreis constritos, só o 15. E aí, irmãos, é dizer assim para Deus, ó, Deus, e seria uma boa oração todo dia, irmãos. Deus, me trata igual, Pai. Me trata igual eu tratei meus irmãos lá na igreja. Me trata igual, Pai, eu tratei a pessoa lá no meu trabalho, no meu emprego, na minha escola, meus familiares. A gente endurece o coraçãozinho nosso, irmãos. Depois a gente bota o joelhinho no chão, faz a oração do Pai Nosso. Perdoai, Senhor, assim como eu devia parar ali. Deveria parar ali e falar assim, espera aí, Senhor, esquece tudo. Vamos começar de novo, Pai. Eu preciso aqui me confessar um pouquinho mais aqui. Eu estou dando conta não. Tem lá um irmão lá na igreja que eu já não suporto muito, eu pego no pé dele. Tem lá na igreja, tem um outro que me machucou. Me ajuda então, primeiro, Pai, eu consertar o meu coração, me ajuda eu a amolecer, me ajuda a entender que a Ti cabe a vingança, tira esse desejo do meu coração, me ajuda a perdoar. Aí sim, no outro dia, você vai lá dar aquele abraço gostoso, aí você vai orar. Senhor, perdoa, Pai. Perdoa porque meus pecados são muito. Mas me perdoa, Pai, porque eu tenho me esforçado e perdoado aos meus irmãos. Eu tenho amado os meus irmãos. Eu tenho tentado ser um crente melhor. Tem sido isso a nossa vida, irmãos? Ou, de novo, a gente vem num culto de quarta, vem num culto de domingo, escuta, depois vai lá, coloca o celular, vê uma pregação, eu gosto daquele pregador, escuta o pregador, e vai, ele fala de perdão, o outro fala, não tenha vingança, cabe a Deus, a gente só escuta, mas na prática, e aí, irmãos? Que a gente possa ouvir e praticar a palavra de Deus. Que nós possamos, irmãos, não ser evangélicos. O que você é? Eu sou evangélico. Não, irmãos. Que nós possamos praticar o evangelho. Eu sou praticante do evangelho. No mínimo nos esforçar, irmãos. No mínimo nos esforçar, irmãos. Qual um bom exemplo, irmãos? 1 Samuel, por favor, Natália. Capítulo de 24, irmãos. Que momento é esse? Até aqui, Davi já havia sido ungido rei. Davi passava já por perseguições. Começava a fugir. Já tinha se feito de doido em Gates, porque estava lá os gigantes, bem na terra onde tinha lá o gigante, que ele enfrentou, mas depois ele já estava com medo, estava amedrontado. Fugindo, irmãos, de perseguições, de ataques. Saul querendo o pescoço, querendo matar Davi. Se pudesse morrer, as orações talvez de Saul fossem justamente essa. Mata esse infeliz que quer pegar o meu lugar. Já sabia. Versículo de número 2 diz: Então tomou Saul 3.000 homens
escolhido dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até o cume das penhas das cabras montes. Estava armado. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então entra Davi do lado, entra Saul na caverna. Versículo 4: então os homens de Davi lhe disseram, sempre tem os influenciadores, né, irmãos? Sempre tem aquele, vai lá, dá uma satisfação, que nós falamos no começo. Você vai deixar barato? Até tonto mesmo, hein, Helder? Eu vi aqui, ó, te humilhou na frente de todo mundo, você não vai fazer nada. Ô Eduardo, pastor acha que é o quê? Agora você é pastor. Ele não é melhor que você. Eu vi como ele falou para você. Você acha que eu devo... Vai lá, toma satisfação. Não é assim, irmão Antônio? Quantas vezes já aconteceu com o senhor? Quantas vezes aquele povo vem e fala, vai lá, é a mesma coisa aqui, irmão. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Está quase dizendo assim, ó, Deus te põe na mão, vai lá, faz o serviço. E levantou-se Davi e... Olha a diferença de quem tem Deus no coração, irmãos. Eu já falei aqui, me incomodava, sempre me incomodou o fato de Davi ter feito tanta besteira. E Deus ainda falar, segundo o coração de Deus. Por quê, irmãos? Porque em situação como essa, em que esse imbecil talvez tivesse realmente ouvido o exército, os amigos, falar, vai lá, Deus te deu, vai lá, arranca a cabeça. Talvez esse imbecil aqui fosse lá e arrancasse a cabeça. Mas olha aqui a diferença, irmãos. Quem é segundo o coração de Deus? Quem faz a diferença, irmãos? Olha aqui. E mansamente, irmãos, tranquilo, não perdeu a paz, estava de bem. Talvez foi lá só porque todo mundo encheu o saco, né? Tá bem, mas vocês estão me enchendo o saco, eu vou. Vocês não param de falar, irmão, tá bom, irmão Davi. Ô, Daniel fica aqui me enchendo o saco. Vai lá, Daniel, eu vou fazer isso aqui. Você está falando, faz isso. O outro vem, faz isso. Eu vou e faço. De todo mundo encher o saco. Mas vou lá, calminho, talvez não fosse o desejo nem de fazer isso. Talvez não, mas à frente ele já se arrepende. Ele vai lá e mansamente faz o quê? Corta a orla do manto de Saul. Versículo 5. Sucedeu, porém, lá, arrependimento, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, só porque cortou a orla, irmãos. Quem tem o Espírito Santo dentro, irmãos, o Espírito Santo acusa. Olha o que você fez, faz isso não. Às vezes você dá uma resposta, né? Às vezes você nem chega a bater em ninguém, mas dá uma resposta um pouquinho pior na igreja, onde for. Quando você está ali, no Espírito, irmãos, você anda uns 2 passos e fala assim, imbecil, volta lá. Perdoa. Mas o que foi? Não, o senhor veio falar comigo, eu nem dei muita atenção. Talvez não foi nada, foi coisa pequena, mas quando você está realmente querendo melhorar, é isso aqui. E sucedeu, porém, que depois ter cortado, se arrependeu, doeu o coração. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo-se a minha mão contra eles, pois é ungido do Senhor. Irmãos, quem somos nós, irmãos? Ah, esse aqui merecia, eu fiz isso que merecia mesmo. E aonde que eu coloco, aonde que eu enfio aquela palavra que diz assim, ó, Deus amou você? O Senhor? Eu quero matar, mas vem, Deus amou o mundo, a bola inteira, de tal maneira, que dá até ciúme, né? Tinha que amar eu, não aqueles ímpios. Mas não, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, o único filho. O que eu faço com essa palavra, irmão, se eu quiser? Não, irmãos, é ungido, é de Deus, é criatura de Deus, irmãos. Que a gente tem que orar para que Deus salve, para que Ele aceite a Jesus, não que Deus mate, não que dê fim. É fácil? Não, irmãos.
E com suas palavras, versículo 7, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois ele conversou. Davi diz: por que o senhor me persegue? Põe, né, rosto no chão. Eu não quero o teu mal, rei. Versículo de número, pula lá para frente, no mesmo capítulo, 12. Ele diz: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me, Senhor, de ti. Porém, minha mão não será contra ti. Eu não ponho a mão em nada. É o exemplo, irmãos, que a gente tem que seguir. Que Deus me vingue. Ah, mas o que aconteceu? Tira do meu coração. Isso é treino, irmãos, não é fácil. Isso é treino. Por quê? A hora que chegar a situação, você nem deixa entrar. Você fala: não vai entrar aqui não. Semente ruim não, porque depois que cresceu, aí eu não consigo ver. É joio, é trigo, é joio, é trigo, é joio, é trigo, eu não sei. Deixa crescer agora, fazer o quê? Eu deixei ela entrar? Que não deixa entrar semente. Corta, é fácil. Se treinar, irmãos. Vem sempre alguém: ah lá, o que fez? Não, irmão, deixa. Mas fez mal para você. Ah, não te ajudou. Tá bom, irmão. Tá bom. Eu já disse para o pastor, disse para muita gente, irmãos, nem que eles queiram, irmãos. Vão pôr aqui o mais alto escalão. Eu não vou nem pôr o bispo, hein? Vou pôr o bispo primaz. Nem que o bispo primaz, irmãos, acorde assim, que me veja passar e fala assim: eu quero abençoar. Se Deus não quiser, irmãos, esquece. Mas nem, com todo o respeito, nem o bispo primaz, irmão, se fala assim: não, eu vou prejudicar Daniel. E Deus fala assim: ah, não, Daniel, eu quero aqui, ó. Não impede, irmãos, as bênçãos não dependem do homem, depende de Deus. De Deus, Ele que vai nos exaltar. Então que a gente possa, Senhor, nos manter aqui fiel, de não querer o mal de ninguém, irmãos, aceitar. Versículo número 15, o Senhor, porém, será o juiz e o julgará entre mim e ti, e verá, e advogará na minha causa, e me defenderá da tua mão. Resolve alguma coisa? Volta para o 14. Após, quem saiu o rei de Israel? O que eu ganho com isso? Eu sou um tonto, eu sou um imbecil, não serve nada, todo mundo me faz de tonto, o outro me faz não sei o quê, parece que só tomo bordoada nesse mundo. Aí você vai ver, assim, você começa no capítulo 1, né? Página 1, página 2, página 3, apanhou, página 4, capítulo 2, apanhou de novo, capítulo 3, apanhou de novo, final do livro. Bem sucedido, bem sucedido, bem sucedido, bem sucedido. Por quê, irmãos? Porque guardou os mandamentos de Deus, não trabalhou com vingança, conseguiu amar, aceitou. O que é isso? Humildade. Está sabendo que quem controla tudo é Deus. Não cabe a nós viver. E se aparecer essas circunstâncias, aceitar. Aceitar. Ah, mas não deixa ter essa vontade. Davi não teve vontade nenhuma. É de tanto encher o saco, que ele foi lá e ainda cortou só um pedacinho. Porque ficaram falando: está lá, Deus te pôs na tua mão, você não vai fazer nada. Vamos. Talvez, né, olhando agora, nós aqui, podia só... Não, já repreende em nome de Jesus, para trás de mim, Satanás, e vamos embora. Não corta nem a orla. Segue o caminho, irmãos. Deixa essas mágoas para trás, isso tira a gente do céu. 9:12. Eu vou encerrar. Só para encerrar, Mateus 5:44, por favor. Por favor. Versículo 5. Versículo 5, irmãos. É bom ler o capítulo inteiro depois, irmãos, para a gente ficar mais crente. Mas como nós estamos falando hoje só de perdão, da gente não guardar, não querer vingança, o 38 diz muito bem isso, irmãos. Ouvides que foi dito, olho por olho, dente por dente. Versículo 39, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas a qualquer de bater a sua face, oferece também a outra. E se quiser pleitear contigo, tira o seu vestido, larga também a capa. Ou seja, irmãos, não briga com ninguém, não. Já está maltratando você, está bem, irmão, o que você quer mais? Está te prejudicando, está aqui, me arrancou o sapato, dá meia também, irmão. Leva tudo. Leva tudo. E no dia de amanhã? Deus restitui. Deus restitui para você. Deus te guarda. Versículo de 44, e aqui eu prometo, eu encerro. Eu, porém, vos digo, o que a gente tem que fazer? Amai a vossos inimigos. Facinho, né, irmãos? Quantas vezes nós já ouvimos isso, irmãos?
Ó, desde que eu era garotinho, irmãos. Estou velho, estou ouvindo isso aqui ainda. Bendizei aos que vos maldizem. É alguém falar mal de você lá e você chegar aqui, irmão, ninguém saber. Vamos supor que você trabalha lá na prefeitura. Teve um desentendimento com o prefeito. Como chama o prefeito daqui? Guto? Não, Guto. Teve um desentendimento, te humilhou na frente de todo mundo. Aí aqui ninguém sabe, chega aqui e fala assim, olha, é um dos melhores prefeitos que nós tivemos aqui em São Roque. E aí, irmão? Vamos falar a verdade, é fácil fazer isso? Não. É você, irmã, tomar uma sova do teu marido. Sova que eu digo não é apanhar, não, pode ser essa aí, mas é sova moral, que é pior. Sova moral, o que é sova moral? É apanhar assim, é a irmã que cuida da casa, cuida da roupa dele, lava a roupa dele, lava de tudo, vai no mercado, faz de tudo, irmãos. Só não recebe salário. E ainda fala assim, você sabe que você está aqui de favor, né? É aguentar tudo isso, irmãos, e vir aqui, a pessoa fala assim, como é que está seu marido? Está bem, senhor, é uma bênção. É uma bênção. Olha, é fácil, irmãos. Fácil é pregar. Fácil é falar. Agora, sentir na carne e alguém perguntar, porque o inimigo é sujo, irmãos. Como é que está? Como é que está o Antônio? Uma bênção, minha pérola. E só Deus sabe. Como é que está lá, William? Bênção, pastor. Bênção. Como é que está? O contrário também, né? Como é que está a Aninha? Olha, faz 3 dias que não faz um arroz, não faz um feijão, está lá só assistindo novela. Estou brincando. Aí pergunta para ele, está uma benção, aquilo ali deixa a casa um brinco. Como é que, pastora, como é que está o pastor? Bênção. Na cabeça dela assim, quase montei nele ontem. Por quê? Cavalo. Quase montei nele, então parece que o cavalo ficou maior até. Mas não fala, irmãos, fala para Deus. Entrega para Deus, irmãos. Deixa que Ele cuida do seu marido, deixa que Ele cuida de mim, deixa que Ele cuida do seu pastor, que Ele cuida do seu líder, que Ele cuida do seu chefe, que Ele cuida do seu vizinho, que Ele cuida de quem for, irmão, mas seja crente. Seja crente, irmãos, está aqui, ó. Bendizei o que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orai para que Deus liberte, não é orar, Deus. Nós estamos no Brasil, mas tem um tal de Grand Canyon lá. Senhor, no Brasil não tem nada parecido. Faz ele cair nesse buraco, Deus. Oh, Deus, me ajuda. Não é essa oração, irmãos. Não é essa oração. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa que ele possa ser uma pessoa melhor. Que ele possa tirar tudo isso. Põe ele na igreja do meu lado, Pai. Traz ele para o Senhor. Muda a vida dele. Eu quero entrar com ele no céu, Senhor Deus. Irmãos, eu encerro realmente. Fácil não é. Fácil não é. Mas por que, irmãos, que a gente consegue? E quando só a gente consegue, pastor Daniel? Quando realmente a gente fala assim, Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas, porque eu não dou conta de fazer nada disso. Eu ouço e não consigo. Mas se eu falo para Deus, Deus, eu não consigo. Me ajuda porque são justamente tudo isso que eu sou falho. Senhor, faz o Espírito Santo aflorar. Faz Ele me guiar. Faz Ele guiar os meus pensamentos, as minhas atitudes. Não deixa eu, esse imbecil, fazer as coisas porque eu só erro. Aí você olha, você começa a ver que você começa a tratar melhor a sua esposa, começa a tratar mais aquele que te ofende. Você está orando para quem realmente te odeia. Você fala, o que é isso aí? Eita, não estou me conhecendo. Aí você fala assim, eita, estou parecendo Paulo? Eu estou olhando para mim, não estou mais me vendo? Eu estou vendo outra pessoa aqui? Olha que bênção. Eu não me vejo mais, eu vejo a Cristo. Isso é auge, irmãos. É isso que a gente tem que, quando fala, atingir a estatura de um varão perfeito.
É isso, irmão, é ouvir a palavra de Deus e praticar. Um dia está melhor, o outro também, subi daqui, fui para outro nível, estou mais próximo. E é bacana, irmãos, quanto mais próximo a gente fica, irmãos, menos chato a gente fica, menos crítico a gente fica, menos egoísta a gente fica, menos orgulhoso a gente fica. Tudo isso que tira a gente da presença de Deus, irmãos. Ter Jesus é não ter nada disso. É justamente se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar. Amém, igreja? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos...